Ele deu um brado na cruz para que a gente viesse ter vida com Ele. E Ele disse que Ele vem. Você acredita que Ele vem, irmão? Está acreditando no noticiário aí agora? Não adianta, irmão. Vai chegar um dia que o povo vai ter que se curvar. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Nós que somos um pouquinho entendedor da palavra de Deus, sabemos que tudo está se cumprindo. E graças a Deus por isso. Pastor, você tem medo de morrer? Tenho. Medo de não morrer salvo. Agora, morrer salvo eu não tenho medo. Amém? As pessoas têm que ter medo de não morrer salvo. Eu, graças a Deus, a gente parte consciente com Cristo Jesus. Se fosse assim, o crente não morria. Então nós estamos vivendo os últimos tempos sobre a face da terra, e tenho certeza que todas as coisas que vai vir para cima de crente, para cima não crente, mas a diferença está em morrer salvo e não morrer salvo. Então, que a cada dia a gente vem escutar um noticiário, vem escutar a notícia, mas vem dizer assim, glórias a Deus que Jesus Cristo está vindo. A diferença do crente, ele diz, glória a Deus que Jesus está vindo, e do ímpio dizer, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde é que eu vou? Será se eu morrer eu estou indo para o céu? Pequei demais. Aí vem as pessoas dizendo assim, você pecou e agora quer virar cristão, quer virar crente? Graças a Deus, macho que é macho, reconhece os seus pecados. Fez tudo quanto é coisa de errado, agora quer bancar o santo, graças a Deus. Porque homem que é homem, ele reconhece os seus defeitos, ele reconhece seus pecados. Mulher que é mulher, ela reconhece os seus pecados e se curva diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque diante do Cordeiro, meu querido, vão ter que estar prostrado em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. E glórias a Deus por isso, amém. Eu quero convidar você a abrir o coração nessa noite, que eu tenho certeza que o Papai do Céu vai falar contigo. Nossos irmãos estão conectados através da Web TV. Muito obrigado pelo carinho da companhia, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Amém. Que o Papai do Céu venha falar contigo fortemente, em nome de Jesus. Aos pastores, presbíteros que a gente tem ganhado para Cristo Jesus, eu fico honrado por Cristo Jesus, por poder fazer parte do seu ministério, da sua vida, em nome de Jesus. Pastores que me agradecem, presbíteros, amém. Homens de Deus, missionários que agradecem e estão voltando para o evangelho genuíno. E dizem sempre para mim, pastor, obrigado pela sua vida, não desiste não, porque o meu ministério voltou às raízes de novo, ao evangelho, e isso me motiva a continuar, porque eu sei que eu não estou ganhando só pessoas, eu estou ganhando o rebanho inteiro para Cristo Jesus nosso Senhor, porque muitos acham que são pastores, muitos acham que são ministros da palavra de Deus, mas quando entram por esse manual aqui, vejo que não passava só do mercantilista da fé. Então nosso trabalho é sempre trazer o evangelho genuíno ao vosso coração, para que tu venha comer um pão sem fermento, em nome de Cristo Jesus nosso Rei. Amém? Convido você a abrir o coração. Vamos se colocar de pé, igreja, por gentileza. Vem cá, servo do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Sai da noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz na presença do Pai? Tenho certeza que mais uma vez, mais uma noite, Ele vai nos sustentar com o seu pão. Como diz Ele, a palavra que eu tenho falado é Espírito e vida. Então eu tenho certeza que Jesus nesta noite vai nos dar uma direção, vai nos sustentar uma vez mais com o pão vivo que desceu do céu. Queria saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que estão aí do outro lado, em nome de Jesus Cristo. Peço licença, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. E sem mais demoras, vamos pegar a poderosa palavra de Deus e abrir comigo em Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Quem for achando vai glorificando o nome de Jesus. Creio que nós, como crentes bereanos, vamos saber quase de cor e salteado a passagem que agora vamos ler. Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Do 1 ao 7. Mateus, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 7. Todos acharam? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Repetindo apenas o versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tomei assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Creio que, como disse no princípio, todos nós que estamos aqui essa noite, já lemos, já relemos, já ouvimos ministrações sobre esse texto, que a epígrafe do texto vai dizer: a tentação de Jesus. Aqui é quando Jesus Cristo realmente vai ser colocado à prova, vamos dizer assim, logo depois do seu batismo. E eu quero trazer algo que o Senhor trouxe ao meu coração debaixo do tema: passando pelo deserto. Vou repetir: passando pelo deserto. O missionário trouxe aqui no início algo aos nossos corações, que Paulo diz que nós temos o tesouro dentro de vasos de barro. E o deserto é uma das maneiras de se transformar em vasos, de serem feitos vasos. Aquilo que Paulo escreve a carta a Timóteo, que existe dentro da igreja vários tipos de vaso. Só que em cima do tema eu quero trazer algo aos nossos corações já de início. Passando pelo deserto. Não é para permanecer no deserto. Não é para fazer morada no deserto. E nem, muito menos, morrer no deserto. É passando pelo deserto. E só passa de um lugar para o outro quem tem vida. Então, a primeira pergunta que eu deixo nessa noite para todos nós: nós temos vida diante de Deus? Porque tem uma grande diferença eu estar vivo para com o homem e eu estar vivo para com Deus. A gente vê, vou falar rapidamente, a gente vê em Gênesis, quando Deus diz para Adão: não come, o dia que tu comer, tu vai morrer. E Adão, e a serpente enganou Eva comeu e deu para Adão. Você já conhece a história toda. Mas o que interessa, o que me intriga, pastor Daniel, é que imagina, depois que os dois comeram, descobriram que estavam nus, sentaram assim, quem sabe, um do lado do outro, e disseram: mas Deus disse que a gente ia morrer, e passou-se alguns dias e a gente continua vivo. Como é que pode ser isso? Será que Deus mentiu? Será que Deus nos enganou? Mas não. A pior morte é aquela que vem de dentro para fora. Porque a gente vê que depois que o homem pecou, Deus colocou o homem para fora do jardim. E o próprio Deus já não vinha mais visitar o homem como antes. Então, para passar pelo deserto, precisamos ter vida diante de Deus. Jesus disse o quê? A palavra que eu tenho falado é espírito e vida. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos pegar versículo por versículo. Por mais que o texto seja conhecido, a gente sempre tira algo nutritivo para a nossa alma. Versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte:
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então olha só, então foi conduzido Jesus. Conduzido, a palavra conduzido vem do verbo conduzir. Mas o que quer dizer o verbo conduzir? Quer dizer ir junto. Preste atenção. O verbo conduzir, uma das suas definições quer dizer ir junto, ou levar alguém a algum lugar. Então olha só, a Bíblia relata que Jesus vai ser conduzido ao deserto. Por quem? Pelo Espírito. E se a gente prestar atenção, o Espírito está com letra maiúscula, simbolizando, referindo-se ao Espírito Santo de Deus. Aí olha só, mas já viu, o que eu quero enfatizar nesse primeiro versículo é a importância de pedirmos direção ao Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus vai ser conduzido ao deserto pelo Espírito. Isso aqui parece que todos nós já ouvimos, mas como diz Paulo, eu não me canso de repetir as mesmas coisas para segurança vossa. A importância de pedirmos direção para o Espírito Santo. Por quê, irmão Dudu? Para a gente não fazer o que ele não quer. Preste atenção. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo queria ir a uma determinada cidade e pregar o Evangelho. Só que de repente o Espírito Santo fala: não, lá tu não vai. E sabe o que chama atenção nisso? É que se Paulo não tivesse a intimidade com o Espírito Santo, ele ia pregar aonde o Espírito não queria. Se ele não tivesse a direção do Espírito, ele preste atenção, ele achava que ia estar fazendo para o reino, mas verdadeiramente não. Porque não era a vontade do Espírito que ele estivesse lá, mas que ele fosse para outro lugar. Aí, a gente vê a importância de pedirmos direção para o Espírito Santo, que ele nos conduza durante o deserto. E a importância de pedir direção, já encaixo aqui junto disso. Quando em Atos, capítulo de número 15, vai acontecer o primeiro concílio da igreja. E tá mais ou menos assim, vou conjecturar. Tem que obedecer Moisés. Não, tem que obedecer Jesus. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí daqui a pouco se levanta um e diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que seja feito isso, isso e isso. Tiago se levanta no meio dos discípulos e diz: pareceu bem ao Espírito Santo. Então, na hora que os discípulos estavam confusos do que fazer, alguém conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo e direcionou toda a igreja. Olha só a importância da gente ser dirigido pelo Espírito, conduzido, pedir a Ele, quando formos tomar uma decisão, perguntar: o que devemos fazer? O que eu faço, Espírito Santo? Tá certo? Não tá certo? E aí, vamos para mais um ponto para a gente pular para o próximo tópico. Isso aqui é fundamental. Pedir a direção do Espírito Santo para quê, irmão Dudu? Primeiro, para ser guiado, para depois guiar. Primeiro, eu sou guiado pelo Espírito Santo para depois eu poder guiar alguém. Lembra que Paulo fazia assim com as suas cartas? Paulo, ele ouvia o Espírito Santo, colocava em prática e depois ele escrevia: faz isso aqui, E ele sempre diz, na maioria das suas cartas: vocês bem sabem que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então a importância de nós que queremos trabalhar para o reino, queremos frutificar para o reino é essa: sermos guiados pelo Espírito Santo para guiar aqueles que estão chegando agora. Que a nossa vida na presença de Deus possa ser uma carta. Como Paulo diz, 2 Coríntios 3:3,
já é manifesto que vocês são a carta de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo, num coração de carne. Então que a cada dia a gente venha pedir que o Espírito Santo nos conduza. Por quê? Já viu que só nos conduz quem conhece o caminho? Um exemplo. Como é que eu vou conduzir você? Se eu e você viajarmos, vamos botar para a França aqui, vamos pegar um exemplo. Como é que eu vou dizer para você onde é que tem as coisas lá se eu nunca fui lá? Agora, se é um lugar onde eu conheço, fica bem mais fácil, não é assim? Então que a gente venha estar em intimidade com o Espírito Santo, para que Ele nos guie durante o deserto. Já viu, pastor Daniel, que quando as pessoas, aqui na terra mesmo, querem passar de um país para outro, muitas vezes, precisam atravessar o deserto. Eles pagam para aquelas pessoas que conhecem o deserto, para os guiar, para que não venham se perder durante a travessia. Então que a gente venha tomar posse do Espírito Santo que Jesus nos deu, para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha fazer morada no deserto, e para que principalmente a gente não venha morrer no deserto. Aí a Bíblia diz que Jesus foi conduzido, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Olha só, preste atenção, aqui é tremendo. Ao deserto, agora vamos falar um pouquinho de deserto. Nem todo mundo gosta de falar de deserto, mas pra gente que é cristão, depois de um tempo a gente acaba se acostumando. Acostumando o que, irmão Dudu? Ficar sempre no mesmo deserto? Não, saindo de um para daqui a pouco já entrar em outro. É assim ou não é? Aí, falando de deserto, mas só que tem alguns pontos interessantes em relação ao deserto, olha só. Preste bem atenção para você não distorcer o que eu vou dizer. O deserto, muitas vezes, é um lugar aonde as pessoas não podem entrar conosco. Vou repetir. O deserto, muitas vezes, é um lugar onde as pessoas não entrarão conosco. Já viu que Maria não já entrou no deserto com Jesus? Já viu que José não entrou no deserto com Jesus? Já viu que quando Jesus passou pelo deserto, ele nem tinha escolhido os 12? O que tu quer dizer com isso, irmão Dudu? Só quero abrir um parênteses aqui, amém? Vou abrir aqui um parênteses para que não venha haver conversações depois. Não estou dizendo em momento nenhum que a gente não precisa do próximo. Não estou dizendo em momento nenhum que não se precisa do pastor, não é isso. Eu estou dizendo que tem desertos que é só, como aconteceu com Jesus. Jesus, o Espírito Santo e o diabo. Já viu que as três, vamos dizer, figuras que aparecem aqui são essas? Jesus, o Espírito Santo e o diabo. Vai ter momentos na caminhada, vai ter desertos que vai ser assim. Eu, o Espírito Santo e o diabo. Vai ter momentos que vai ser você, o Espírito Santo e o diabo. Lembra quando, em Lucas capítulo de número 22, Jesus diz para Pedro: ó Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. E aí ele disse o quê? Ó, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas Jesus não falou: ó, eu vou mandar João e Tiago contigo, Pedro. Não disse. Porque vamos dizer que os três eram coluna da igreja. Por que Jesus não mandou João e Tiago para ir junto com Pedro? Porque o deserto era de Pedro. O deserto era de Pedro. Talvez, às vezes a gente morre na caminhada com Cristo, porque a gente ainda não aprendeu a ouvir o Espírito Santo de Deus. Talvez naquele momento ia ser Pedro, o Espírito Santo e Satanás
Estou conjecturando para você entender. E já viu que é no meio do deserto, na provação, que a gente não sabe qual voz ouvir? Já viu? Aqui fala de deserto, mas podemos usar também como tempestade. Já viu que, preste atenção para você pegar, se você é espiritual você vai pegar de primeira. Já viu que no meio de uma tempestade o que é mais atacado é o telhado da casa? Querendo dizer o que, irmão Dudu? Quando a gente está no deserto, na tempestade, o que é mais atacado é a nossa mente. E aí a gente já não sabe a quem ouve. Quem sabe muitas vezes nós no deserto parecemos o livro de Jó. 7 vozes, e a gente às vezes não sabe qual ouvir. Por não ter intimidade com o Espírito Santo. Vai ter momentos na caminhada que o pastor e o obreiro não vão poder estar com você. Vão estar orando, dando cobertura, mas não vão poder estar no deserto com você. Não vão poder estar no deserto comigo. Atos, capítulo de número 12, se não me falha a memória, versículo de número 5. Vai dizer que Pedro estava preso. E a igreja fazia contínua oração por ele. Mas quem que estava preso? Pedro. A igreja só orava por ele. E assim somos nós. Vai ter deserto que eu vou estar sozinho, mas a igreja vai estar orando por mim. E vice-versa, mas o deserto é meu. É a minha vez de passar na peneira. E aí sabe o que é interessante? Pra gente que almeja fazer a obra do Senhor, preste atenção. Pra gente que almeja fazer a obra do Senhor, Jesus só pregou arrependei-vos depois que passou pelo deserto. O arrependei-vos vai vir em Mateus 4,17. Mas ele só vai pregar porque ele passou pelo deserto. Assim somos nós. Aí vem Paulo e diz a carta a Timóteo dizendo: aquele que quer servir ao ministério, primeiro seja provado, depois aprovado e depois sirva. Então se a gente quer fazer a obra do Senhor, o deserto vai ser constante em nossa vida. Vou repetir de novo e a gente passa para o próximo versículo. O próximo ponto. Antes de Jesus pregar o arrependei-vos, ele teve que ser provado no deserto. E aí, sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus vai falar sobre o deserto. Então o deserto ficou claro aqui que vai ter momentos que é só eu, o Espírito Santo e Satanás. Vou repetir de novo para ficar cravado em nossos corações. Vai ter momentos que vai ser só você, o Espírito Santo e o diabo. Mas eu quero falar um pouquinho mais do deserto. Deserto também é lugar de intimidade. Por que, irmão Dudu? Prova para mim que deserto é lugar de intimidade. Por quê? Porque ninguém mais entra com a gente. Ou a gente se apega a Deus, ou a gente morre. Então, conjecturando, talvez, muitas vezes, Deus nos coloca no deserto por estarmos longe dele. Porque ele sabe se ele colocar a gente à prova, a gente procura ele. Já viu que é assim? Quando está indo tudo de vento e polpa, está dando tudo certo, se a gente não vigiar, a gente esquece de Deus. Mas começou a dar alguma coisinha errada, a gente já volta a dobrar o joelho. Quem sabe já pega a Bíblia, que já estava até empoeirada assim na estante. Eu acho que agora o jeito é eu ler. Quem sabe, quando se está no deserto, aí é que se lembra de jejuar. Porque a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Mas também, deserto é lugar de revelação. A Bíblia diz, em Lucas capítulo de número 3, versículo de número 2, que a palavra de Deus foi revelada a João Batista no deserto. Muitas vezes Deus não vai revelar a palavra pra gente quando a gente está em cima no monte, lá orando.
nas terça-feiras buscando, mas é quando a gente está no deserto. Mas para se pegar uma revelação durante o deserto, precisa se ouvir. Porque a gente pode vir aqui toda sexta e todo domingo e pregar aquele manto, aquela revelação que você talvez nunca tinha ouvido. Mas se você não ouvir e não colocar em prática, nada vai adiantar. Deserto, esse é forte. Deserto é lugar de sacrifício. Vamos começar lá do Antigo Testamento. Mais especificamente em Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 18. Quando Moisés chega a Faraó e diz mais ou menos para ele assim, ó: deixa o povo ir. Caminhe de 3 sábados, para que vá ao deserto e sacrifique ao Deus de Israel. Então, deserto é um lugar de sacrifício. E sabe o que é interessante? É que hoje, todos nós somos sacerdotes. Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes santos. Então todos nós temos a obrigação de sacrificar no deserto. Mas que sacrifício é esse, irmão Dudu? É o sacrifício espiritual. Podemos começar por Romanos, capítulo de número 12, os primeiros versículos. Quando Paulo diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então eu sacrificar espiritualmente é eu fazer o que, irmão Dudu? É chegar lá de fora, sentar aqui na cadeira e não esquecer de trazer o cérebro, para que a gente venha fazer um culto racional. Porque quando está sendo ministrada a palavra aqui, a gente que senta aí embaixo sabe que vai passando tudo que a gente está passando, vai sendo trazido pelo Espírito Santo ao nosso coração, coisas que a gente está passando. E aí a gente até vai embora se perguntando: mas será que alguém contou a minha vida? O pregador? Sim, tem um que conta: o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se não fosse para Deus falar com a gente, Ele não tinha trazido a gente aqui. Aí, qual é o outro sacrifício espiritual? É o sacrifício de louvor. Aquele primeiro que a gente fez aqui no início do culto. Está em Hebreus 13:15. Que é para a gente apresentar o nosso sacrifício de louvor, confessando o nome do Senhor com os nossos lábios. Mas agora vamos um pouquinho mais fundo. Deserto também pode ser lugar de se perder. Lembra quando Jesus vai contar as 3 parábolas em Lucas capítulo de número 15? A primeira de todas, ele diz que um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu no deserto. Como assim, irmão Dudu? Explica para mim. Amém. A Bíblia faz uma conjecturação, vamos dizer assim, que a gente é o rebanho de Cristo. Cristo é o bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. Como é que eu me perdo durante o deserto? É quando eu estou passando pelo deserto e não quero mais viver em comunhão. Porque era o 100. Aí chegou o deserto, uma delas se perdeu. Mas por que a ovelha se perdeu? Por falta de senso de direção. Porque 99 foram para cá, mas ela foi para cá. E se não tem uma direção certa, é porque não está ouvindo o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Então, o primeiro sintoma que a gente está no deserto
E um sintoma mais perigoso ainda é que a gente está correndo um grande risco de se perder durante o deserto é quando a gente não quer mais viver em comunhão. Quando a gente parece que faz o seu próprio aprisco. Não, eu vou ficar aqui, sozinho, isolado, sendo que as 99 estão indo para lá. E ser baseado na palavra, em João capítulo de número 10, depois você leia. Se as 99 estão indo para lá, é porque o pastor está indo para lá. Porque Jesus Cristo diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí eu pergunto, falando de deserto, falando de Jesus Cristo e falando de Satanás, o diabo, qual é mais fácil de Satanás atacar? O rebanho de 99 que tem o seu pastor ou a ovelha que ficou sozinha ali? Tá entendendo? Por que a gente é corpo? Já viu que se a gente cortar a nossa mão, depois de 4, 5 dias, ela tá podre? Por quê? Porque não tá ligado ao corpo. E quantas vezes a gente quer ser essa ovelha rebelde? Ou talvez, quando entra isso no coração da pessoa, a pessoa já não pode mais ser considerada ovelha, mas sim bode. Já viu que o bode, agora trazendo aqui para o mundo nosso aqui, já viu que às vezes o bode, dificilmente você vai ver o bode em rebanho, mas sempre sozinho. Chegam perto, o bode já quer dar uma cabeçada, quer jogar longe. Mas a ovelha não. A ovelha, quando você chega perto, ela quer carinho. Ela é dócil. Dá pra gente conviver com uma ovelha. Mas com bode não é fácil. Só quer dar cabeçada nos outros. E pra gente pular pro versículo seguinte. Deserto também pode se tornar lugar que muitos morrem. Vou repetir e vou dar base bíblica. Deserto também pode se tornar lugar onde muitos morrem. Lembra do povo que saiu do Egito? Quantos morreram? Paulo, quando está se referindo isso a uma das cartas ao Coríntios, ele vai dizer que num dia só caíram 23 mil. E aí, Hebreus capítulo de número 3 e capítulo de número 4 vai dizer isso pra gente. Que eles morreram no deserto por causa da sua desobediência. Então, que a gente não venha morrer no deserto. Porque só é desobediente aquele que não quer praticar o que foi dito. E aí o escritor disse: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque pela dureza do coração deles veio a morte. E aí a Bíblia vai dizer no versículo ainda de número 1, que Jesus foi levado ao deserto para. Então todo deserto tem uma finalidade, para. Já viu que quando mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente passa de ano? Mas se não é um aluno muito aplicado, fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, trazendo para o mundo espiritual, como diz o pastor Gabriel, vira os dinossauros da fé, que não sai do deserto, não cresce na presença, para ser tentado pelo diabo. Aí olha só, porque muitas vezes, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente acha que o próprio Deus está nos tentando. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Vou ler para você. Tiago, capítulo de número 1, versículos 13, 14 e 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um
é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Então, olha só, o cuidado que a gente deve ter. Como assim, irmão Dudu? Tudo começa pela concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado pelo pecado. E aí ele vai dizer, no versículo de número 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Aí olha só, dá a luz ao pecado. Já parou para analisar que quando a mulher vai dar a luz a um bebê, ela está trazendo algo de dentro para fora. O que eu quero dizer? Muitos pecados começam dentro, e se a gente não vencer, ele vai passar para os nossos membros. Já viu que para uma pessoa roubar algo, para a mão dela pegar algo, é porque o interior dela já estava corrompido? Ela já tinha maquinado dentro de si, não, eu vou chegar lá e vou roubar a garrafinha de água do pastor D'Angildo. Então ela maquinou dentro de si, não conseguiu vencer o pecado, foi lá e pegou a garrafinha d'água. Por isso que Deus diz em Gênesis capítulo de número 4, para Caim, o pecado já está à porta, cabe tu dominar sobre ele. Por isso que a gente precisa ficar atento, para não deixar o pecado, aquela vontade de pecar, sobressair para fora. Sair para fora para quê? Para que o pecado não venha dar luz. Pode ver, o bebê, por mais que saiba se é menino ou menina, não se sabe como é que vai ser. Não se sabe se vai puxar a carinha do pai, a carinha da mãe. Só quando sai para fora, só quando a mulher dá a luz, é que se sabe como vai ser. Assim são muitas pessoas. Temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente não chega a pegar o copo de água, mas ainda tem um desejo no coração. Então a gente precisa aniquilar já dentro da gente, pela graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É a hora que vir o dardo inflamado do inimigo, ergueu o escudo da fé. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque senão vai crescendo aqui dentro e chega uma hora que é obrigado a colocar para fora. E aí o pecado sendo consumado, traz a morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. E aí, vamos dar sequência para a gente sair do versículo de número 1. Versículo de número 2 agora. Olha só, aqui já tem uma boa dica para a gente. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A gente sabe, a gente sente quando está passando pelo deserto. A gente se conhece um pouquinho. E a gente conhece um pouquinho de Bíblia, conhece um pouquinho de mundo espiritual, a gente sabe quando o deserto está vindo. Então se o deserto está vindo, já começa a jejuar. Porque se até Jesus precisou do jejum para vencer Satanás, quem somos nós para não jejuar? E aí ele diz, jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve? Então aqui a fome, podemos conjecturar que seria no momento o ponto fraco de Jesus. E é aqui, no ponto fraco de Jesus, aonde Satanás vai atacar. Versículo de número 3. E chegando-se, preste atenção. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então olha só, Jesus está no deserto, está jejuando,
E é no ponto fraco de Jesus que Satanás chega. Mas só que antes de chegarmos aqui, aprendemos mais algo. E chegando-se a ele o tentador. Olha só. Não foi, preste atenção para você não entender errado, para você pegar um mistério. Não foi Jesus que foi até o diabo, mas o diabo veio até Jesus. Se chegando a ele o tentador. O que eu quero dizer? Aqui existem 2 pontos. Primeiro, preste bem atenção. Jesus não foi cutucar Satanás. Como assim, irmão Dudu? A gente entende. Aquele versículo da palavra que diz, para a gente fugir da aparência do mal. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é para a gente ir até o pecado, mas é para a gente fugir do pecado. Aí quando o diabo chega, aí é diferente. Se é ele que vem até mim, aí entra Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então existe uma diferença. Eu ir atrás do pecado e a bandeja vir até mim. Porque nós vemos na vida de Judas. Judas vai trair Jesus. Mas sabe o que é interessante? Não foi os fariseus que vieram até Judas, foi Judas que foi até eles. Eu não vejo Anás chegando com a bolsinha de 30 moedas de prata e dizendo assim, ó, quer Judas? Não. A Bíblia diz que Judas foi até ele e perguntou, o que vocês vão me dar para me entregar a ele? Então Judas não fugiu da aparência do mal, mas foi cutucar o mal com vara curta. Então, eu não vou atrás do pecado, preste atenção, eu não vou atrás do pecado, mas quando a bandeja do pecado vem, eu tenho que resistir, e ela vai fugir de mim. Então são 2 versículos distintos, fugir da aparência e resistir ao diabo. Aí, a Bíblia também diz que, olha só, a astúcia de Satanás. Sendo que aqui, ele ainda, não chegamos na parte da fome. Agora ele vai dizer, ó, se tu és filho de Deus. Já viu que é isso que Satanás faz? Colocar a dúvida em nosso coração. Não foi o que ele fez com Eva? Mas foi isso que Deus disse? Não é muitas vezes que ele chega até mim, até você e diz, mas será que Deus perdoa aquele pecado? E não é quando se está no monte, é quando se está no deserto. E não é no primeiro, segundo dia de deserto, às vezes ele vem lá pelos 40º. Ou não é assim que muitas vezes ele encosta no meu ouvido, no seu ouvido e diz, e esse evangelho que tu defende? Olha ao teu redor, todo mundo prega diferente de ti. Todo mundo prega que tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter dinheiro. Só tu tá pregando isso aí. Será que é verdade lá onde tu congrega? Será que tu tá certo indo lá naquela igrejinha? Não é assim que ele faz muitas vezes? E é no deserto. Para quê? Para impedir a gente passar pelo deserto. E olha só. Ele vai dizer, transforma essas pedras em pão. Tocou no ponto fraco de Jesus. Que nesse momento era o quê? A fome. Então Satanás, ele vai vir com a bandeja que ele sabe que a gente corre o risco de cair. Por quê? Porque um dia nós já pertencemos a Satanás. Ele sabe, querendo ou não, qual é o nosso ponto fraco. É verdade ou não é que todos nós temos alguns pontos fracos? E é nesses pontos fracos que ele vem. É com essa bandeja que ele vem. Versículo de número 4. Ele, porém, Jesus falando, ó, ele, porém, respondendo, disse,
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então olha só, Satanás lança a bandeja para Jesus, as pedras para transformar em pão. Só que Jesus fez algo. Jesus usou o escudo da fé. Porque quando Satanás veio com a bandeja, Jesus já veio com a palavra. Então, aqui é a testificação que realmente o Espírito Santo estava com Jesus. Porque ele disse o quê? Quando ele vier, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Nos fará lembrar da palavra. Então vemos Jesus Cristo, olha só, erguendo o escudo da fé e contra-atacando com a espada do Espírito. Aí, versículo de número 5 e 6, para a gente encaminhar para o final então. Versículo 5 e versículo 6, achou aí? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6, preste bem atenção, vou ler bem devagarzinho para ver se você pega o mistério. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, se você está acompanhando a leitura desde o início, agora aqui no versículo de número 6, é a segunda vez que ele vem com a mesma tentação. Versículo de número 3 ele disse: se tu és filho de Deus. Versículo de número 6 de novo: se tu és filho de Deus. E com essa tentação ele vai até a cruz do Calvário. Porque quando Jesus está crucificado já, passa um debaixo da cruz e diz: se tu és o filho de Deus, desce daí, nós vamos crer. Se a pessoa disse aos pés da cruz: se tu és filho de Deus, quem você acha que estava dentro da pessoa que falou? Então o que eu quero dizer? Se o meu ponto fraco for bebida, ele vai vir uma vez, vai trazer a bandeja da bebida, eu posso rejeitar. Vou dizer para ele: para trás de mim, Satanás. Mas depois de um tempo, ele vai vir com a mesma bandeja. Para quê? Para ver se eu ainda estou com a mesma convicção de fé. Se eu ainda estou crendo na palavra de Deus. E aí a gente vê no versículo de número 7, de número 6, que Satanás também usa a palavra de Deus. Só que ele usa de uma maneira errônea. Aí por isso que Paulo deixa um alerta para a gente, ó. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então nesse tempo que a gente vive agora, é o tempo da gente conhecer a palavra, se defender com a palavra. Porque os falsificadores estão aí. Os filhos do diabo estão aí. Para querer distorcer a palavra, para fazer transformar a pedra em pão. Estão dando pedra para as pessoas comer, e quem não conhece acha que é pão. Mas só que a pedra, preste atenção, glória a Deus, olha só, a pedra ela serve para matar e não para alimentar. Jesus alimentou a multidão com pão, mas mataram Estevão com pedra. Pegou aí? Então, pessoas estão comendo pedra achando que é pão. Só que isso vai resultar na morte. Por não conhecerem a palavra de Deus. Mas vamos lá, versículo de número 7 para a gente encerrar então. Em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, mais uma vez, Satanás usou o falso evangelho. Jesus mais uma vez sacou da espada e falou com Satanás.
Por quê? Porque o que Satanás falou está na palavra de Deus. Mas só que de uma maneira errônea. Aí a gente entende aquilo que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 8. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então, para mim vencer Satanás, eu tenho que conhecer de palavra, porque querendo ou não, ele conhece melhor do que a gente. Só que ele distorce. Para nós viemos perder a salvação. Então, deserto não é para permanecer, não é para morar e nem morrer, mas para que possamos passar por ele. E eu tenho certeza que depois que a gente passar pelo deserto, os anjos do Senhor vão vir nos servir. Então, que a gente venha ter convicção que o deserto, ele tem um fim. Para aquele que não para de caminhar. Já viu que se a gente está vindo para a igreja, um exemplo, já vou encerrar. Se a gente está vindo para a igreja e está dando um temporal, preste atenção, e está dando um temporal. Se a gente parar e encostar, já viu que a gente vai continuar o temporal? Mas se a gente continuar com prudência, devagarzinho, logo, logo, a gente sai do temporal. Não é assim? Assim somos nós. A gente vai caminhando devagarzinho. A cada dia no deserto. Vai indo. O que não pode é parar. Aquele que não para, chega antes na terra prometida. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Pegou o mistério aí, irmão? Botou dentro do coração aí? Em nome de Jesus, amém? Vamos guardar para que a gente venha ter alimento, em nome de Jesus, para o deserto, em nome de Jesus. E graças a Deus, está acontecendo aí uns desertos aí, não só na vida dos crentes, agora está acontecendo na vida dos ímpios, vai começar a acontecer. Graças a Deus por isso, né? Vamos entrar tudo junto, em nome de Jesus. A nossos irmãos que estavam conectados através da Web TV, muito obrigado pelo carinho da companhia, amém, em nome de Jesus. Amanhã quero convidar você, a partir do meio-dia, o programa Meio-Dia com Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, com o obreiro Fábio. E se o pastor Gabriel estiver acordado, ele vai estar aí junto, em nome de Jesus. O pastor Gabriel vai estar junto com a gente aí, está descendo agora de madrugada, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos buscar ele na rodoviária de manhã. Quem sabe ele está no programa Meio-Dia com Jesus também. Então nossos irmãos estão sempre conectados conosco aí. Em breve tem mais um apologeta da palavra aí, então, em nome de Jesus Cristo, o pastor Gabriel, amém, vai estar aí colocando pão sem fermento para você, em nome de Jesus, para você se alimentar da palavra de Deus. Amém, muito obrigado pelo carinho da companhia, vocês todos que nos acompanham, os pastores, missionários, presbíteros, em nome de Jesus, estão sempre junto com a gente, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, pelo reconhecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus e aguardamos você amanhã ao meio-dia com o programa Meio-Dia com Jesus, e domingo você é meu convidado para estar junto com a gente aqui a partir das 7h30 da noite, amém? Programa o culto vai ser transmitido em nome de Jesus. Você é o nosso convidado especial para se alimentar da palavra de Deus em nome de Jesus. E creio que se você orar, o Papai do Céu vai mandar em nome de Jesus uma obra abençoada para você. Se ele não mandar, ele transforma o coração de alguém na sua localidade também em nome de Jesus. O que mais a gente quer é que o Senhor venha transformar o coração desses líderes aí mercantilistas e venha enxergar que o Evangelho de Cristo Jesus não é mercantilismo, amém? O propósito do Evangelho é tirar pecado e não tirar dinheiro dos outros, amém, querido? Um abraço, beijão no coração, que o Papai do Céu venha abençoar você poderosamente em nome de Cristo. Posso orar por você, irmão? Você vem aqui à frente.